Quem fala que o espírito natalino está no panetone e na luz pisca-pisca nunca assistiu minhas séries e filmes de Natal, né? E nem vem achando que é um monte de historinha de Papai Noel, que não é não. Tem romance, tem comédia, claro, mas você já ouviu uma história de Natal que se passa em uma base militar? Essa é novidade, hein? Considere esse o meu presente para você. Passar feriado com a família é aquela coisa, né? Se não bastasse o tio do pavê, sempre tem alguém para perguntar sobre os namoradinhos. E não é só com você, é com todo mundo. Não é Natal se a irmãzinha não aparece sozinha. Não fala assim, tá na cara que ela tá triste. Como assim você não tem um encontro pro Dia dos Namorados? Do jeito que você fala, parece até que eu contei que tenho câncer. Mas é Dia dos Namorados. Somos amigos. Ela não precisa de outro amigo, precisa de um marido. Gente, mas será que esse pessoal não entende que ser solteiro também pode ser uma coisa linda? Olha, eu tô perfeitamente feliz solteira. E eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, e eu não preciso lidar com o estresse de fazer sobrancelha, sovaco e virilha. Emma Roberts, dona da razão todinha. Se você tá afim de rir com uma comédia romântica que não tá nem aí com esse papo de casalzinho perfeito, Amor com Data Marcada é pra você. É sério. Já até anota essa dica e começa a pensar no seu ferigato natalino. Relaxa, não é como se eu fosse me casar com o cara. Ele é só o meu ferigato. Ferigato? Você sabe, um gato durante o feriado. Entendi. Sem compromisso. Quer que eu veja se ele tem um amigo? Agora, se seu coração te diz que tá na hora de procurar um mozão pra curtir o clima de fim de ano agarradinho, não se preocupe que Dash Lily também tem uma dica pra você. Um caderno vermelho. Essa é a dica. Tá ok. Você vai precisar de mais algumas coisas também, tipo topar qualquer desafio, não ter medo de sair da sua zona de conforto e adorar escrever todos os seus sentimentos em cartinhas super fofas. Mas Netflix é 2020. Quem ainda escreve cartas? Olha lá, aposto que nunca recebeu uma cartinha cheirosa com o teu nome nela, né? É puro romance. Vai por mim. Mas essa garota que eu só conhecia através das palavras, ela me entende. E ontem à noite era pra ela deixar uma mensagem pra mim numa festa, mas ela só deixou essa bota. Tipo a Cinderela? E eu não posso perder ela agora. Eu não sou um maluco, eu juro. Eu sou só um garoto com uma bota que tá te pedindo pra me ajudar a encontrar a minha Cinderela. Ok, mas talvez essa coisa de Natal com neve, lareira e suéteres feios, além de ser um lance muito gringo, não é muito a sua praia, né? Qual é a palavra-chave? Que mané gelo que nada. O que eu gosto mesmo é de banho de mar. Até porque com o calor que faz aqui em dezembro, nada melhor do que um mergulho numa ilha paradisíaca com um cara gato desses. Vem cá, moço, me abana! Foi incrível! Foi incrível! Aquele peixe papagaio era como um arco-íris, com nadadeiras e a tartaruga. Eu tentei nadar perto dela, mas ela continuou fugindo. E assim nasceu uma nova tradição de Natal. Missão Presente de Natal é sobre, repara, uma grande missão para entregar presentes de Natal. Eu sei, impressionante, né? A história é a seguinte: Andrew é esse rapaz aí, que simplesmente se considera o Papai Noel encarnado. E ele leva tão a sério essa ideia que lidera uma operação militar para entregar presentes de Natal em lugares remotos. Gente, o mais lindo de tudo é que essa é uma história real, aconteceu de verdade mesmo. Isso sim é que eu chamo de espírito natalino. Se o seu negócio é descobrir como a realeza passa o Natal, você chegou ao filme certo. Aqui não tem uma, nem duas, mas sim 3 Vanessas Hudgens, o que só pode ser uma tentativa de quebrar algum recorde mundial obscuro de filme com mais Vanessa Hudgens. A Princesa e a Plebeia, Nova Aventura, me dá quase uma relação de amor e ódio com minha amiga Vanessa. Tipo, claro que eu amo a Stacy e a Duquesa Margaret, mas é quando a prima Fiona chega no pedaço que minha mente entra em conflito. A tal consegue até quebrar a magia do Natal, aí não dá, né? Ninguém mexe com o meu Natal.
Sabe o que mais tem magia e coisas de Natal? Sim, exatamente o que você pensou. O meu novo filme, Uma Invenção de Natal. Quer algo mais gostoso para ver no fim de ano do que a história de um inventor genial e brinquedos com vida própria? Isso sem contar as cenas musicais, claro. Curtiu a música? É que ainda nem te contei o cara que produziu isso tudo. John Legend. Ah, agora tudo faz sentido, né? E as músicas, além de boas, ainda tem a presença de vocais ilustres como Forest Whitaker e Keegan-Michael Key. O bom desse filme é que você pode tanto assistir com a família ou até mesmo deixar rolando como uma playlist natalina durante a ceia. Olha que legal! Lembra quando eu falei que Natal não era só Papai Noel? Bem, realmente, é que nesse caso, quase tudo no filme é sobre ele mesmo. Mas também, quando o bom velhinho é o Kurt Russell, aí não tem como ser diferente, né? Crônicas de Natal Parte 2 é tipo um filme clássico do Kurt Russell, mas ao invés de balas, ele distribui presentes. E no lugar de muito olho roxo, ele estampa o sorriso na cara das crianças. Ai, ai, Papai Noel, você é o verdadeiro último herói de ação. Mas Netflix e o Brasil, como que fica nessa história? Calma, meu anjo, a gente tá muito bem representado com Tudo Bem no Natal que vem. Meu novo filme com Leandro Hassum. Imagina só você esquecer tudo que fez durante o ano e só lembrar do dia do Natal. Bizarro, né? Isso que você ainda nem viu o filme para entender o tamanho da treta. A família me odeia, perdi minha casa, minha filha me acha um ogro e a mulher da minha vida tá com outro. Ah, e só uma coisinha. Não precisa esperar até o Natal para começar a entrar no clima natalino, tá certo? O Natal acaba, mas minhas aventuras e comédias estão disponíveis a hora que você quiser.